Olá, meus amigos e minhas amigas. Vamos dar continuidade a este tema, este assunto que a gente vem desenvolvendo aí, muitos estão gostando. Se fala muito hoje sobre amor próprio. Ah, você tem que ter amor próprio, você tem que amar a si mesmo. Também se fala muito sobre autoestima. Olha, fulano tem uma ótima autoestima, não é verdade? Se fala também sobre a autoaceitação. Olha, você tem que se aceitar, aceitar você mesma. Também fala muito sobre a importância de ter autoconfiança. Você pode, você é capaz, você consegue. Então são livros e mais livros de autoajuda e no fim estão simplesmente querendo desenvolver qualidades na alma, no espírito, no coração humano, através de uma boa autoaceitação, mais amor próprio, autoestima e aí por diante. Porém, o tema de hoje está relacionado com a Bíblia, a psicanálise e a psicologia. E aquela pergunta que a gente sempre faz: será que tudo que se fala hoje, que tudo que é mencionado hoje, na Bíblia já falava alguma coisa parecida? Porque Salomão fala que não existe nada novo debaixo do sol. Salomão fala: nunca diga isso é novo, porque isso já foi em outras épocas. Então nós levantamos aí uma pergunta: será que hoje essas descobertas na área da psicologia, mesmo a visão freudiana da psicanálise, será que isso já não estava nas escrituras sagradas, de uma certa forma? Porque Salomão, um homem que foi inspirado por Deus, pediu Deus sabedoria, e entre muitas sabedorias, uma delas foi o texto que está no livro de Provérbios, capítulo 1, versos 9. Não existe nada novo debaixo do sol. Nunca diga isso é novo. Quer dizer, já foram falados em outras épocas. E aí é onde nós vamos tentar entender isso melhor, para compreender melhor essa questão. E nós começamos falando sobre questões como autoestima, amor próprio, autoconfiança, autoaceitação. Será que existe isso, já existe isso na Bíblia? Preste atenção. Qualquer um desses temas está baseado na autoimagem. Então, para a pessoa desenvolver um melhor amor próprio, mais autoconfiança, mais autoaceitação e melhorar sua autoestima, está relacionado diretamente com a sua autoimagem, a imagem mental que o indivíduo faz de si mesmo. E hoje existe uma das abordagens em psicologia é o TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, relacionado justamente com o poder do pensamento, onde produz comportamentos diferentes. E aí vem a questão: será que este princípio já estava na Bíblia? Lá no livro de Provérbios, no capítulo 23, versículo 7, tem um texto lá que é a chave, mostrando que isso já existia na Bíblia. Lá está escrito assim: pois assim como ele imagina, assim ele é. Falando do homem, do jeito como imagina, assim ele é. Então observa que ali é a base dessa abordagem que hoje está em psicologia, que é TCC, que é a terapia cognitiva comportamental. Ali está a base, onde o pensamento influencia. Mas ali Salomão está falando da autoimagem, que é a base de tudo, que é a imagem mental que o indivíduo faz de si mesmo. E como nós já falamos no início, quando se trata de autoestima, amor próprio, autoconfiança, autoaceitação, nada disso seria compreendido, nada disso seria algo importante sem a autoimagem. É porque da autoimagem é que produz tudo isso. É a imagem mental que o indivíduo faz de si mesma. Como diz Salomão, repetimos, como ele imagina, assim ele é. E aí a gente pode entrar em algumas questões. Será que se eu imaginar que eu sou o super-homem, eu me transformo no super-homem? Será que se eu imaginar que seja um cantor famoso, eu me transformo nesse cantor famoso? Este é o ponto da teoria da autoimagem, onde procura ajustar o ser humano e dar ele uma melhor saúde mental. Não. Se eu imaginar que eu seja uma pessoa, eu não me transformo naquela pessoa. Mas a Bíblia fala que assim como o homem imagina, assim ele é. É claro que a Bíblia ela fala entre estrelinhas. E a própria psicologia também confirma isso. Se eu imaginar que eu seja uma determinada pessoa, eu não vou me transformar naquela pessoa, mas eu passo
a agir e me comportar como se fosse aquela pessoa. Uma coisa é eu ser aquela pessoa e outra coisa é eu me comportar como aquela pessoa. Imagine, por exemplo, um exemplo muito moderno, Michael Jackson. Os fãs de Michael Jackson, eles não se transformam em Michael Jackson, mas eles se comportam como se fosse Michael Jackson. E aí vale para o fã de qualquer tipo de pessoa, qualquer celebridade. Ele não se transforma. Quer dizer, o texto fala, assim como ele imagina, assim ele é, está dizendo que do jeito que ele imagina, ele passa a se comportar. Uma coisa é seu comportamento, e outra coisa é a sua essência. Você ser verdadeiramente isso. E aí que entra o ponto dos transtornos mentais. Por quê? Porque assim como eu me imagino, eu passo a me comportar, mesmo não sendo. E aí entra um ponto interessante. Se eu imaginar que sou alguém, eu não sendo esse alguém, eu vou me comportar como se fosse esse alguém, isso pode me trazer algum transtorno? Isso é que nós vamos ver. Porque cada um de nós tem sua própria essência. Você tem a sua essência. E nessa essência, se eu for uma pessoa e imaginar que eu sou outra pessoa, eu não me transformo naquela pessoa, mas eu passo a me comportar como se eu fosse aquela pessoa. Isso está comprovado, está no instinto de imitação. Nós nos moldamos e nos transformamos naquilo que nós contemplamos, admiramos ou queremos ser. Então observamos que esse texto bíblico ele é uma realidade. Do jeito que o homem imagina, assim ele é. Assim ele se comporta. Então, na teoria da autoimagem, ela faz, não é transformar uma pessoa, mas desenterrar os seus talentos, seus dons. Porque se você já tem talentos, já tem dons, se você já tem habilidades, aptidões e capacidade, e mesmo assim você imagina sendo uma outra pessoa que você não seja, então todos aqueles talentos que você tem vai ficar emperrado, vai ficar recalcado, ele será encoberto. E para você aceitar você mesma, você tem que ter uma autoimagem real. Então, na autoimagem, ela não muda, não transforma a pessoa. Simplesmente revela aquilo que já está dentro da pessoa. Por exemplo, se em mim existem alguns dons, alguns talentos, algumas capacidades ou aptidões, porém eu imagino que eu sou uma outra pessoa, logo eu vou me comportar como aquela outra pessoa e todos aqueles talentos, todas aquelas capacidades que eu tenho, aqueles dons são enterrados, porque eles só podem manifestar quando eu enxergo a mim mesmo do jeito que eu sou, porque faz parte da minha essência. Então, por isso que a autoaceitação é importante, aceitar você como você é. E quando você aceita você como você é, além de você desenterrar seus dons, você também vai melhorar sua autoestima. Mas tudo isso parte da autoimagem. Você tem uma imagem real de você mesma. Não tentar ser alguém que você não é, alguém que você não seja. Este é o problema de muitas pessoas que ainda não desenterraram seus talentos, seus dons, porque ele não tem uma imagem real de si mesmo. Então a autoimagem ela é fundamental, elementar. E é da autoimagem que vem a autoaceitação, a autoestima. E nós vamos falar muito sobre isso, ok? Está aí a Bíblia, mais uma vez, falando dessas coisas antes destas teorias aparecerem. Então, há uma harmonia entre o que foi falado pelos profetas em relação àquilo que está sendo descoberto hoje. Pois bem, se você quer fazer um curso conosco sobre psicanálise ou terapias diversas, esse é o nosso número. Entre em contato conosco. E se você gostaria de fazer uma terapia também, nós do Instituto Renovo temos bons terapeutas e terapeutas cristãos, o qual os métodos que vai lidar com você são métodos cristãos, onde você vai ficar à vontade para falar do seu problema, para você poder falar da ansiedade, da depressão, seja qual for o transtorno que lhe incomoda, porque o objetivo de qualquer terapia é amenizar o sofrimento. Aguardamos você. Que Deus abençoe você e toda a sua família.